Desde os tempos antigos, a Bíblia vem sendo estudada, debatida e reverenciada como um dos maiores tesouros espirituais da humanidade. Mas entre suas páginas, existem mistérios ocultos, passagens enigmáticas, personagens esquecidos e histórias que quase ninguém ousa comentar. Hoje, vamos atravessar essa camada oculta das Escrituras e explorar uma verdade ignorada por muitos: a existência dos anjos caídos. Eles eram seres celestiais, criados para adorar, proteger e servir ao Altíssimo. Mas algo aconteceu. Eles caíram. E sua história foi enterrada nas entrelinhas da Bíblia e deixada de lado ao longo dos séculos. Mas será que a Bíblia realmente fala sobre isso? E por que esses relatos são considerados tão perigosos por muitos estudiosos? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir a verdade oculta sobre os anjos caídos, aquela que quase ninguém ousa contar. A expressão anjos caídos não aparece literalmente na Bíblia, mas o conceito está lá, e é mais presente do que muitos imaginam. Segundo tradições judaicas, cristãs e até textos extrabíblicos, os anjos caídos são seres celestiais que desobedeceram às ordens de Deus e foram lançados para fora da sua presença. O capítulo mais citado sobre isso, Gênesis 6. Ali, encontramos um trecho intrigante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Mas, quem eram esses filhos de Deus? Essa expressão gerou debates por séculos. Muitos estudiosos acreditam que se trata de anjos, que se apaixonaram pelas mulheres humanas e se uniram a elas. Dessa união, nasceram os nefilins, gigantes, guerreiros, seres de grande poder e renome. Outras interpretações dizem que eram apenas descendentes de Sete, ou até reis da época. Mas a visão dos anjos é a mais aceita entre os textos antigos, inclusive no judaísmo primitivo. Essa violação da ordem divina foi o estupim, e a queda começou. O livro de Enoque, considerado apócrifo por muitas tradições, mas reverenciado por outras, aprofunda ainda mais essa história. Lá conhecemos os vigilantes, um grupo de 200 anjos enviados para observar a humanidade. Mas ao invés de apenas vigiar, eles desejaram. Eles transgrediram. Senjasa, o líder deles, conduziu os demais numa rebelião silenciosa. Eles não apenas se relacionaram com humanas, mas também ensinaram segredos proibidos: astrologia, metalurgia, feitiçaria. A humanidade foi corrompida. E Deus, segundo o texto, os puniu severamente, aprisionou todos no abismo, em um lugar chamado Tártaro, citado inclusive em 2 Pedro 2,4 no Novo Testamento. Esse livro, embora não canônico em muitas Bíblias, era amplamente lido na Antiguidade, inclusive por alguns dos primeiros cristãos. Por que foi excluído? Essa é uma pergunta que permanece até hoje sem resposta clara. Lúcifer. Esse nome evoca imagens de trevas, orgulho e queda. Mas, será que ele é um anjo caído? Os textos mais citados sobre ele são Isaías 14 e Ezequiel 28. Ambos falam, originalmente, de reis terrenos: o rei da Babilônia e o príncipe de Tiro. Mas o conteúdo desses trechos é tão simbólico, tão elevado, que muitos teólogos passaram a associá-los à queda de um ser celestial. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa frase se tornou uma das mais famosas descrições da queda de Lúcifer. Ele teria se exaltado, desejado ser como o Altíssimo, e por isso foi lançado por terra. Se ele é o mesmo que Satanás? Essa é uma ligação teológica feita ao longo dos séculos, mas o texto bíblico em si não afirma diretamente. Ainda assim, ele se tornou o símbolo máximo do anjo caído, aquele que traiu o céu por orgulho. Segundo Enoque e outras tradições, os anjos caídos não apenas desobedeceram, eles interferiram diretamente na história da humanidade. Foram eles que ensinaram a guerra, a fabricação de armas, os rituais pagãos e os segredos do céu que não deveriam ser revelados. As civilizações antigas, com seus templos, pirâmides e conhecimentos avançados, seriam reflexo dessa influência? Muitos acreditam que sim. O impacto dos anjos caídos estaria até hoje presente, disfarçado nas culturas, nas tradições e nas religiões antigas. Eles não apenas caíram, eles plantaram sementes.
E essas sementes ainda crescem. Se há um começo, também há um fim. A Bíblia nos revela, no livro de Apocalipse, que os anjos que seguiram o inimigo de Deus terão um destino final, o lago de fogo eterno. Ali vemos a batalha no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. O diabo e seus seguidores são vencidos e lançados fora da presença de Deus. Essa guerra espiritual continua, invisível aos olhos humanos, mas muito real no mundo espiritual. E o fim desses seres será marcado pela justiça divina. Ao longo de toda essa jornada, vimos como passagens muitas vezes ignoradas escondem histórias poderosas. A queda dos anjos não é apenas um conto sombrio, mas um lembrete da importância da obediência, da humildade e da vigilância espiritual. Revela que até os mais próximos da luz podem escolher o caminho das trevas. O que está oculto nas Escrituras não é insignificante. Muitas vezes, é ali que encontramos os sinais mais claros da batalha espiritual que se desenrola além da nossa visão. Compreender essas verdades esquecidas nos ajuda a ver o mundo com outros olhos, e talvez nos faz entender melhor quem somos, o que está em jogo, e qual lado estamos escolhendo todos os dias. A história dos anjos caídos é um alerta sobre orgulho, desobediência, e sobre como até os mais elevados podem cair. Mas também é um lembrete de que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo com quem também busca compreender os mistérios da Bíblia. E lembre-se, às vezes, o que está oculto é justamente o que mais precisamos entender.